Boa tarde para você que me acompanha de todo o Brasil, começando a partir de agora o programa Vida em Foco nesta quinta-feira. Hoje é dia 28 de outubro e estamos ao vivo via satélite, canal digital aberto e também pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. Hoje nós teremos uma convidada muito especial aqui no programa para falar sobre a questão do fumo, principalmente quando relacionado com a Covid, o risco de hospitalização. A minha convidada é a infectologista do Hospital Marcelino Champagnat, a doutora Camila Arens, que já está aqui comigo no estúdio. Também vamos falar sobre conflitos, né? Uma forma da gente melhorar a nossa comunicação para evitar esses conflitos. E quem traz esse assunto para a gente é o coordenador do curso de Psicologia da Estácio, o Ronaldo Rangel Cruz. E falando em conflitos, nós teremos na nossa coluna especial uma psicóloga falando como lidar bem com críticas. Tudo isso e muito mais para você a partir de agora no programa Vida em Foco. Olha só, que o fumo é uma coisa assim que não faz muito bem para a saúde, né? Eu estou sendo aqui bem tranquila com você, você já sabe disso, mas a gente quer entender um pouco mais qual a relação do fumo com a Covid, principalmente como que isso pode agravar os casos, se tem alguma relação com hospitalização principalmente. Então a gente convidou aqui a infectologista do Hospital Marcelino Champagnat, a doutora Camila Arens. Seja bem-vinda, tudo bem, Camila? Obrigada, eu que agradeço o convite. Eu que agradeço. Eu sei que esse assunto é um desafio, porque quando a gente fala em mudança de hábitos, né? E um hábito que, no caso, é um vício. Então, o teu desafio diariamente de falar sobre esse assunto, e eu estava escutando você contando aqui para a gente antes de entrar no ar, de pessoas, de pacientes seus que pararam de fumar depois de 50 anos, né? E que conseguiram fazer isso, deve ser uma vitória para você. Então, eu queria entender de que forma que esse vício afeta a saúde da pessoa, olhando para esse nosso cenário atual de Covid, né? Às vezes a pessoa que fala, mas eu não tenho muito problema de saúde, eu tô bem, eu me cuido em vários aspectos, só que tem esse vício, acontece, né? Como que fica daí o risco dela? Então, no nosso dia a dia, na nossa prática clínica ali, no meu consultório, no hospital, a gente consegue verificar que muitas vezes as pessoas menosprezam o tabagismo, né? É mesmo? Eu apenas fumo, né? Isso às vezes deixa de lado, é um assunto que às vezes não é muito tocado, sabe? Uhum. E a gente sempre tem que cavocar ali sobre o tabagismo, verificando a importância de cessar o tabaco, né? Então, mostrar para o paciente que, por exemplo, um homem encurta a vida dele em torno de 12 anos, uma mulher em 12 anos a menos só porque fuma. Sim, e a mulher em torno de 10 anos, foi verificado em vários estudos. Olha só. E tanto a doença cardiovascular, a gente consegue verificar isso, que leva tanto a infarto agudo do miocárdio, doença cerebrovascular, né, AVC, que muitas vezes a gente consegue ver. E no cenário do Covid-19, a gente consegue verificar maior risco de hospitalização, porque leva a doença pulmonar obstrutiva crônica, muitas vezes DPOC, que a gente chama enfisema pulmonar ou bronquite crônica. Então tem a questão de mexer com o mecanismo do sistema imunológico, de receptores que favorecem a tanto pegar também Covid-19. A gente pegar mais fácil, então, você fala? Com certeza. Tem um inibidor, né, do receptor da angiotensina, que a pessoa que fuma, ela tem maior risco de pegar Covid. Então, é considerado um fator de risco o tabagismo. Olha só. Então, esse vício vai expor mais a pessoa à doença da Covid e ela tem mais chances de ser hospitalizada. Maior risco de hospitalização e a UTI, né? Síndrome respiratória aguda e a morte, né? Que às vezes acaba acontecendo muitas vezes. É um fator de risco. Às vezes a pessoa não tem obesidade, não tem hipertensão, mas o cigarro pode levar ao mecanismo de hospitalização também. E como que fica a questão? A pessoa que ela era fumante, ela foi, de repente, estamos falando com um monte de gente assim, né? Que conhece alguém. A pessoa foi para o hospital, ficou em UTI, tudo, conseguiu sair, né? Ainda dando graças a Deus. Eu conheço pessoas que pararam de fumar depois disso, inclusive. Sim.
Que bom, né? Tem algumas pessoas que pela dor até conseguem algo melhor depois. Mas e as consequências disso? Tem alguma relação desse hábito de fumar também com a recuperação da Covid ou com as sequelas que fica? Isso já foi notado em algum paciente? Então, o paciente que ganha alta hospitalar e continua fumando, você quer dizer, ou que você parou de ser som? A que teve alta. Que teve alta, teve alta, isso, né? Então, realmente o sistema imunológico e o próprio trato respiratório, ele é mais inflamado de um paciente fumante, né? Tá. A gente consegue ver os efeitos do não fumar em torno de uma pessoa com 10 anos sem fumar, ela vai ser... Quantos anos? 10 anos. 10 anos. 10 anos sem fumar, ela vai ser considerada uma pessoa que não tem nenhum efeito deletério do tabaco, né? Então, depois de 10 anos sem fumar é que ela consegue zerar. Zerar. Aquele e zera risco. Mesmo? Sim, aquele risco. Daí equivale a uma pessoa não tabagista, né? Só que aquela vantagem do não fumar vai caindo a porcentagem do seu risco de ter infarto, doença cerebrovascular, com o passar dos meses e anos. A gente consegue verificar isso, mas a equivalência de uma pessoa não tabagista é 10 anos. Olha só. E a gente tem que lembrar muito vezes também do cigarro eletrônico, né, que às vezes é menosprezado, bem lembrado. o narguilé, né, que é muitas vezes como aceitação social na sociedade. Ou com aqueles que são menos usados, né? O charuto, por exemplo, que não é todos os dias, quer dizer, não sei se tem gente que tem o hábito de todos os dias, né? Mas parece que é algo menos corriqueiro. Então vamos falar um pouco dessas variações. Você falou, vamos falar do cigarro eletrônico, que eu acho que é algo que está sendo inserido cada vez mais, né? E isso, será que é algo que a pessoa acha que vai facilitar até que ela perca o vício ou não tem essa intenção por trás? Você sabe dizer isso? Então, acho que muitas vezes a pessoa quer parar de fumar, vou pro cigarro eletrônico. Eu já vi isso acontecer, porque não tem fumaça, né? Ou já vi muitas pessoas que foram direto pro cigarro eletrônico, que também é uma... Mas ele não uma tem pena. fumaça? Ele tem uma fumaça, né? Então, é uma fumaça muito sutil, não incomparável, não tem cheiro, né? Ele incomoda cheiro. menos quem está ao redor. Porque é por causa do odor mesmo, Tá, né? tá. Incomoda menos, parece mais socialmente aceito, né? Mas já teve caso de câncer de pulmão devido ao cigarro eletrônico, mas ainda faltam vários estudos porque ainda é uma coisa nova, né? Sim. A indústria, então, do tabaco está fazendo novos mecanismos para botar na sociedade, então, o cigarro eletrônico, né? E a gente sabe que no futuro a gente vai ver os efeitos, né, deletérios a longo prazo. Né? E quando se compara essa química do cigarro comum com o cigarro eletrônico, os malefícios são parecidos, são os mesmos? Então, a gente sabe que tem a nicotina que leva à dependência, né? Então, essa adição realmente daí é um malefício de você sempre precisar mais e mais, né? Fumar, precisar, ou vai voltar para o cigarro comum, né? Então, essa adição que traz malefício e daí essa dependência também acaba piorando a parte respiratória, cardiovascular, câncer, né? Que também é questão de oncogênese, então predispõe a desenvolver câncer. De pulmão, daí no caso. Tanto de pulmão, né? Quanto de Pode boca, ser outros né? tipos. Esôfago. Sim, certo. E é um dos que mais mata é o câncer de pulmão, né? Que a gente tá no ranking ali, tá no né? ranking, né? Tá no ranking, câncer de pulmão e é também fator de risco para outros tipos de câncer, como câncer de bexiga. Câncer de bexiga, se você vê, muito relacionado ao Realmente tem tabagismo. essa relação. Muito forte. Olha só. E com relação aos outros tipos que você mencionou, o narguilé e o charuto, por exemplo, eles são tão prejudiciais quanto o fumo regular que nós conhecemos? Então, a gente pode verificar pela literatura que é prejudicial tanto quanto, né? Tanto quanto? Tanto quanto que leva a questão da adição, né? O vício. Sim. E também a questão do Covid-19, lembrando, né? Você tira a máscara, você acaba não tendo o higiene correto das mãos, pega no narguilé e acaba estendendo risco de incêndio também, né? Olha só. Então, eu acho Por causa que do álcool nas mãos e vai mexer com o fogo. Risco de incêndio, ainda super grave, né? Olha só. E já teve casos? Já teve Acontece casos. mesmo. Acontece. Nossa. E é algo que é bem praticado pelos jovens, né? Mais pelos jovens. Então, parece que mais pelos jovens e menosprezam, né? E no Líbano, por exemplo, você vê que é cultural, né? Que eles oferecem como oferecer uma bebida, oferecem o narguilé. Então, é mais cultural e isso eu acho que tem que ter ajuda do governo, né? E o que a gente está fazendo aqui, né? Educação. Sim. Para não incentivar e ver
como faz mal, né? Eu vejo tem muito paciente que não vê como malefício, né? O narguilé, por exemplo. Isso é falta de informação, na tua opinião? Ou a pessoa sabe e ignora? Né? Talvez negacionismo. Porque assim, a informação ela tá, ainda mais para jovens, parece que não combina, né? Parece que é mais uma desculpa, assim. Mas vamos pegar esse caso, então, que já que é mais cultural, né? De repente, os jovens estão ali em grupos, estão começando com esse hábito, mas é só de vez em quando, é só no fim de semana, não é só quando está com os amigos. Ou sei lá, uma vez ou outra. Ainda assim, existe esse malefício? Sim, se você fuma já um narguilé, né, uma rodada de narguilé já pode levar à dependência, né? Você querer mais e mais e daí você pensa que não é... Então já tem a questão da dependência no primeiro uso. O cigarro também ele é altamente dependente já nas primeiras vezes, né? Então, ele que tem um pH, né, que é absorvido rapidamente pelo pulmão e ele leva uma resposta cerebral de recompensa, né? Então... Gera dopamina imediatamente. Por isso que ele gera essa sensação de bem-estar. Mas acho que é bem importante a gente frisar também que nós profissionais estamos disponíveis para pessoa que queira parar de fumar. Eu acho que tem que estar bem disposto. A gente tem medicamentos, tem... Que funcionam? Você tem visto? A gente tem a prática clínica, essa pessoa tem que querer. Tem que querer, esse é o principal, porque vai ter um esforço muito grande envolvido, muito certo? Grande. Tem que querer o primeiro passo. Mas se acontecer qualquer eventualidade no meio do caminho, a gente está disposto, a gente está pronto para tomar a melhor decisão naquele momento também, né? E não pode ver isso como uma coisa ruim, né? Porque a gente sabe que o ex-tabagista é um doente crônico, né? Que nem uma pessoa obesa, tem que estar sempre vigilante. Então, ela se voltar a ter um ambiente relacionado ao cigarro, ela pode ter recaídas, né? Qualquer desculpa, ela pode voltar a fumar. A família também tem que ajudar nesse ambiente, né? Entendi. Então, é importante todos estarem envolvidos. Nossa, eu sei que não é fácil não, mas é importante falar desse assunto, né? Com certeza. Doutora Camila, te agradeço estar aqui hoje com a gente. Deixa eu pegar aqui, você está... As redes sociais do Hospital Marcelino Champagnat aparece para você, para mais informações também. Agradeço, viu, tua presença aqui hoje. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Vamos fazer um intervalo, é bem rápido. Na volta nós vamos falar sobre como melhorar a sua comunicação, principalmente visando evitar pequenos conflitos. Eu volto já. Estamos de volta com o programa Vida em Foco desta quinta-feira, 28 de outubro. E agora, dicas que eu tenho certeza, vão te ajudar, seja na tua vida pessoal como na profissional, porque nós vamos falar de comunicação, como melhorar essa comunicação de forma que você consiga reduzir os conflitos. Olha só, isso é praticamente uma mágica, né? Porque tudo se resume praticamente à comunicação, né? Então, olha que relevância que tem esse tema. E é por isso que eu estou aqui com Ronaldo Rangel Cruz, seja muito bem-vindo, que é coordenador do curso de Psicologia da Estácio. Isso mesmo. Obrigada, viu, pela tua presença. Muito obrigado. Eu usei essa brincadeira de mágica, mas é algo realmente que é tão impactante a nossa comunicação e que a gente tanto causa conflitos através dela, quanto a gente pode evitar. Por onde que a gente começa esse raciocínio para aprender essa lógica, Ronaldo? Olha, a questão da mágica, a gente até pode entender que tem alguma coisa mágica no meio, porque sempre é meio misterioso como é que a gente faz tanto para resolver a questão da comunicação ou como que a gente complica tanto a questão da comunicação, né? O ser humano nasce e se desenvolve por conta de comunicação. A gente precisa de comunicação para saber que eu sou eu e você é você. Quer dizer, se a gente não conseguir ter um mínimo de comunicação entre o nenê e a mãe, ou enfim, quem cuida da criança, já começou algum problema de comunicação que vai se estender. Olha só. Né? Mas trazendo já para uma realidade mais adulta, ou pelo menos mais já relevante de sociedade nesse sentido, o que a gente percebe? Que uma das grandes complicações na comunicação é que a gente não sabe exatamente o que quer dizer. Então a gente acha que sabe o que quer dizer.
Então, quando eu vou dizer um bom dia para você, é uma comunicação automática, muitas vezes. Eu repito bom dia, mas nem prestei atenção que disse bom dia. E você responde, bom dia, e eu digo de novo, que bom, bom dia. Quer dizer, eu não estou dizendo aquilo efetivamente, eu estou apenas lançando uma palavra ao vento, né? Então, só aí já começa uma pequena complicação. Sim. Porque eu não sei o que eu quero dizer e a pessoa não tem certeza do que ela quer ouvir também. Então, ela se comunica como um padrão automático social. Nossa. Se eu sei o que eu quero dizer, se eu tenho certeza, assim, clareza no que eu gostaria de comunicar para as pessoas, eu já consigo ter um pouco mais de tranquilidade na fala. Então eu vou usar palavras que as pessoas entendem, eu vou usar um tom que as pessoas aceitam, eu vou usar uma velocidade de fala, né, que as pessoas compreendem. E mais a comunicação, que ela não é só a fala, né? A comunicação ela é o conjunto. Então, o teu rosto, a tua expressão, o teu corpo, as mãos, se você estiver sentado, se você está andando, como é que você se comunica fisicamente falando. E tudo isso gera a facilidade ou a dificuldade do outro te entender. Então, acho que a grande questão da comunicação é o quanto eu quero e o que eu quero comunicar e quanto o outro quer e o quanto ele quer entender aquilo que a gente está dizendo, né? Entendi. Isso aí já é um complicador. E é complexo, porque realmente isso que você falou do estar no automático é até uma forma de salvar tempo, de alguma forma. Quer dizer, eu já sei que tem o hábito cultural do bom dia, já se fala o bom dia, já se é esperado o bom dia e está tudo certo, né? Acredito até que em determinados detalhes seja até aceitável essa automatização da comunicação. Mas quando a gente traz isso para todo tipo de comunicação que a gente faz é que complica, né? E você trouxe uma palavra que eu acho que é a chave aqui, que é a questão da clareza. Como que a gente busca essa clareza? Porque aí acho que tem muito envolvido, e você que é coordenador de psicologia, né? Vai dizer melhor do que eu. Que tem a ver com a questão da visão que nós temos sobre nós, sobre aceitação, sobre negação de alguns pontos, sobre querer mostrar uma coisa e ser outra. É complexo, né? É um assunto complexo. É muito complexo, porque a gente gostaria, né, lá no fundo, de ser a gente mesmo, sempre. A gente gostaria de poder dizer o que a gente realmente pensa, de poder se soltar, de poder se expressar da melhor maneira possível. Atualmente está muito melhor do que já foi no passado, né? Mas ainda assim as pessoas têm muita resistência com o novo, com o diferente, então as pessoas acabam se recolhendo um pouquinho. E nesses recolher, a gente cria uma fala, né? Quando eu digo uma fala não só da boca, mas uma fala como um todo, como eu disse antes, delicada porque ela é subjetiva. Então eu não digo, como eu falei, eu não digo exatamente o que eu quero, mas aquilo que é aceitável que eu diga. Então o pessoal gosta que eu fale desta forma, né? O meu grupo, se eu sou um adolescente, por exemplo, eu tenho que usar um vocabulário, um gestual, né? Enfim, todas roupas que também comunicam, tudo de acordo com aquele ambiente que eu participo, seja fisicamente ou mesmo agora em época de pandemia, virtualmente. Ainda assim eu tenho que usar aquilo que é aceito por aquele grupo. E aí a minha clareza fica um pouco prejudicada, porque eu tenho que me adequar a um idioma e a um desejo. Quer dizer, não é exatamente o que eu queria. Talvez nem exista na tua não mente era ainda bem assim, criado. Né? Não foi bem assim que eu fui criado, por exemplo. Interessante. Ronaldo, e você acha que isso pode ser um motivo pelo qual algumas pessoas dizem eu lido melhor, eu me comunico melhor e tenho menos conflitos fora de casa do que dentro de casa? Tem alguma relação, por exemplo, em a gente ser mais próximo do que a gente é com quem tem intimidade, ou tem algo mais por trás disso? São vários elementos, mas a residência, a casa, a família, sempre é um foco delicado, porque ele é um foco de amor em geral, é um foco de ajuda, de apoio, mas também é um foco de cobrança, é um foco de ter que atender ao que as pessoas querem, né? De sonhos que os pais têm sobre a gente, de frustrações que os pais projetam um pouco, que o filho agora vai vencer aquilo que eu não consegui, e ao mesmo tempo o filho não quer seguir aquilo que o pai fez, ou que a mãe fez, ou quer ser o inovador, quer mudar o mundo, que é natural da idade e tudo. Mas daí nós estamos falando de grupos, né? Vamos chamar assim, o pouco mais velho e o pouco mais novo, estão falando de coisas diferentes e acham que estão falando a mesma coisa. E estão usando idiomas diferentes e acham que estão usando o mesmo idioma. E não estão se entendendo com esses idiomas. Não estão se entendendo, porque parece que tudo é português, mas é o português do jovem e o português do pai ou da mãe, ou o que for, né? Porque quando a gente começa a olhar de fora, parece que as coisas se repetem, né? De uma forma tão parecida. E existem os mesmos problemas, os mesmos conflitos ao redor de temas muito semelhantes. Desde que o mundo é mundo, né? Desde que se tem algum registro de sociedade, há o conflito de gerações, né? Isso sempre. E não vejo que isso vá mudar
daqui para frente. Acho que é meio natural da nossa espécie. O que eu entendo que ajuda é que a vantagem da questão familiar é que se ela for relativamente tratada ou por um profissional, ou não necessariamente, mas pelo menos levada um pouco mais em conta, você consegue achar elementos em comum. Então a família tem algum elemento em comum que pode ser uma dificuldade financeira, que pode ser uma doença, espero que não, que pode ser um amor, que pode ser algum tipo de admiração por alguma coisa. Então quando a gente acha os pontos em comum, fica mais fácil de você evitar ou tratar o conflito. Quando a gente não acha nenhum ponto em comum ou não quer achar ponto em comum, você potencializa muito mais a questão dos conflitos. Porque daí a gente só tem divergência, a gente não tem nada em comum, né? E na família, a impressão que dá é que a gente tem mais liberdade de dizer. Sim. Então eu digo mais, como se fala por aí, mais na lata do pai, na lata da mãe, ou vice-versa, aquilo que é a divergência, não a semelhança, né? Então, se a gente pegar essa mesma ideia de achar o que é comum entre eu e o outro, seja numa relação profissional, até entre um estranho, alguma pessoa que eu vou encontrar pela primeira vez, se eu buscar nessa conversa muito mais encontrar esses pontos em comum, a minha comunicação vai tender a ser menos conflitiva ou que a gente chegue num consenso mais fácil. Isso seria um ponto de muito início. mais fácil. E além do ponto, junto com o ponto em comum, não é além, mas junto com o ponto em comum, é importante a gente ter uma certa humildade. Então, desenvolver humildade eu acho que é mais do que necessário. Porque quando eu sou humilde, eu posso aceitar que talvez você tenha alguma coisa que mereça ser ouvida por mim. Né? Então, e daí eu ouvindo um pouco você, eu acho alguma coisa em comum. Então nós podemos de repente torcer para times diferentes, mas nós dois gostamos de futebol. Sim. Ou gostamos, ou então eu tenho uma religião diferente da sua, mas nós dois acreditamos em alguma coisa. E aí é um ponto em comum. E a partir deste ponto em comum, a gente busca um caminho de convergência. Agora, se eu fico naquela, minha religião é muito diferente da sua, nós somos divergentes, ou o meu time é muito diferente do seu, nós somos divergentes, aí fica difícil de achar algo que seja construtivo, né? Então, a humildade para você se permitir ouvir o outro, eu acho que talvez fosse o primeiro ponto. Sim. Como que eu paro para deixar que o outro fale e permitir que aquilo que ele fala, eu de fato escute, né? Eu de fato ouço o que ele está dizendo e não já bloqueie que, independente do que você diga, não me interessa, né? Então, é querer ouvir um pouquinho, é permissão mesmo, né? Então, a comunicação está muito mais ligada a ouvir do que a falar, a gente poderia dizer. Sem dúvida, porque quem já viajou para algum lugar que não fala o idioma, quando o outro tem interesse de entender você, ele entende, mesmo que você não fale o idioma. É verdade. Agora, que quando fique lá na mímica, vai tudo. na mímica, vai no olhar, vai aponta para a barriga, a pessoa te A entende. gente fala com animais, né? Que não Sim. falam língua nenhuma Tem e gente entendem. que acha que até o animal responde, né? Então, assim, Às vezes eu tenho a impressão que eu respondo. então, assim, se os estrangeiros, vamos chamar assim, te entendem, como é que alguém que fala o mesmo idioma que você não vai te entender? Então, É uma questão mais de estar disposto estar disposto a ouvir, mais do que só. disposto a falar. Todo mundo gosta de falar, né? Mas nem todo mundo gosta de ouvir. É mais difícil, né? mais Como se a gente estivesse numa posição assim, se eu estou ouvindo, eu estou aceitando aquela ideia. E eu não sei se essa ideia é boa, não sei o que vai vir. E tem uma diferença, né, entre o respeito e o aceitar aquilo, tomar aquilo para você como verdade, em mudar a sua vida por causa daquilo. É como se a mudança fosse tão fácil e tão rápida e o que não acontece, que numa conversa a gente está arriscando a nossa própria vida, entre aspas, Sim. de ter que mudar o nosso jeito de ser, né? Sim, porque quando a gente fala, a gente está numa situação de poder, né? Então, assim, brincando aqui, mas eu com o microfone, enquanto eu falo, de uma maneira ou de outra, todo mundo tem que me ouvir, porque eu estou falando mais alto que os outros, né? Sim. Agora, na medida em que eu ouço, a impressão que dá é que eu perco um pouco de poder. E que o outro é mais que importante. o outro é mais importante do que eu, porque ele é que está falando e eu que estou ouvindo. Mas se a gente parar um pouquinho e pensar um pouco mais, não necessariamente, porque se o outro está tentando falar com você, é porque ele precisa que você ouça. Então, talvez o poder esteja mais em quem ouve, se é que existe essa relação, do que em quem fala. Porque se eu não quiser ouvir você, tanto faz o que você diz, eu viro e saio e vou embora. Então Sim. você não tem mais poder nenhum, né? Nenhuma relevância naquilo que você está fazendo. Por isso que eu acho que se a gente conseguisse pelo menos marcar de que as pessoas deveriam ouvir mais, falar menos, e depois que ouvir de forma humilde, até aquilo que você comentou há pouco. Será que aquilo que eu pensava antes, então, não posso levar em consideração realmente o que essa pessoa disse? E daí, se você entender que pode levar em consideração, a hora que você aceita que pode mudar, você não tem conflito. O conflito é quando você pensa assim, não vou mudar. E o outro quer que você mude, e você não vai mudar. Né? E daí nós temos uma relação conflituosa. Agora, se você entender que posso mudar, e posso até não mudar,
mas respeito aquilo que você pensa, aquilo que você fala. Então é uma relação que passa muito pelo respeito e pelo o aceitar que o outro é diferente de mim. É muito mais uma questão de, talvez, liberdade, a comunicação, que a gente poderia pegar aqui, não sei, é o que vem na minha cabeça, do que uma relação de poder. Sim. Porque se a gente olha como uma relação de poder, realmente, um vai ter que ser submisso ao outro. E é uma troca, né? É uma troca. Não como é que a gente fala? Não sou eu e você, somos nós. Somos nós. Nós conversamos. Eu não converso sozinho, né? Eu não falo sozinho. Até pode, falo, mas não é bom, né? Mas se você começa a falar sozinho e responder para você mesmo sozinho, né? Brincando um pouquinho, mas fique atento, né? Mas normalmente o nosso diálogo, as nossas relações, elas são com o outro, né? Com o outro, e aí somos nós. Quer dizer, se constrói uma relação a partir de nós e não a partir de eu. Né? Eu faço a relação com o mundo. Não. Nós fazemos uma relação interpessoal. Sim. Né? Fica daí mais respeitoso e mais fácil de resolver a questão de conflitos, penso eu. Sim, eu concordo. E agradeço a tua presença aqui. Eu trouxe muito mais clareza. Acredito que quem está nos acompanhando vai poder pôr em prática muita coisa aqui. Ronaldo.cruz na Estácio. Não. Ronaldo.cruz no Instagram e estácio.br no Instagram, certo? Isso aí. Muito obrigada mais uma vez, viu, Ronaldo, pela tua presença. Muito obrigado. Agora você vai ver que a Santa Sé acaba de lançar uma coisa assim mais inovadora através de plataforma digital, como aplicativos católicos, onde os católicos do mundo todo podem fazer as orações através da Santa Sé. Acompanhe. Um aplicativo de oração a serviço de uma igreja sinodal. É como a Santa Sé define a nova versão da plataforma digital Click to Pray. Na tradução, clique para orar. O website e o aplicativo, que acabam de ganhar nova roupagem, fazem parte da rede mundial de oração do Papa, que ajuda a rezar pelos desafios da humanidade e da missão da igreja no mundo todo. Scendere nel campo digitale non è una questione de moda ou de estratégica. Entrar no campo digital não é uma questão de moda ou uma estratégia. É o amor da igreja-mãe que observa os filhos, percebe onde eles estão e vai ao encontro deles para acompanhar seus caminhos. Ter um instrumento tecnológico não é apenas possuir um aparato. Ali as pessoas estão com o coração, com a mente, estão compartilhando tempo, espaço, afeto, preocupação com o outro. Então, se esse espaço digital é ocupado pelas pessoas, pelos jovens, ali deve estar a igreja com a proposta de criar comunidade. Lì deve estar a Chiesa, com uma proposta para criar comunidade. A nova versão da plataforma foi apresentada durante uma coletiva de imprensa. Segundo os desenvolvedores, ela oferece uma grande variedade de propostas para rezar diariamente com o Papa Francisco, que também tem um perfil no aplicativo. A ferramenta permite que os utilizadores definam notificações, escolham os conteúdos para rezar em cada momento do dia e criem suas próprias comunidades, compartilhando intenções com toda a rede. Outra novidade é a escola de oração. Por um lado, ajuda a profundizar a oração. De um lado, ajuda a aprofundar a oração com conteúdos próprios, como conselhos de oração. E, por outro lado, a escola de oração abre a possibilidade da oração comunitária, universal, integrando em seu coração outros projetos globais da Igreja, como, por exemplo, a Palavra de Deus do Vatican Media. Os usuários encontrarão um botão de acesso que poderão clicar para serem direcionados à página do Vatican News, onde vão encontrar todos os dias a Palavra do Santo Padre e o Evangelho do dia. A Palavra do Santo Padre e o Evangelho do dia. O aplicativo é totalmente gratuito. Pode ser baixado nas versões Android e iOS e está disponível em 7 idiomas diferentes, entre eles o português. Desde que a primeira versão foi lançada em 2016, o Click to Pray já ganhou a adesão de mais de 2,5 milhões de utilizadores em todo o mundo. A intenção é aumentar essa comunidade e unir cada vez mais pessoas dispostas a rezar juntas. O objetivo é, sobretudo, ajudar a pregar gli uni per gli altri nella O objetivo, acima de tudo, é ajudar a rezar uns pelos outros, em comunhão, dentro da nossa diversidade, pela missão da Igreja. E nesse momento tão importante em que iniciamos o percurso sinodal, existe uma proposta para rezar pelas igrejas locais, com as intenções de oração das conferências episcopais. Por exemplo, no Brasil, com as intenções da Conferência Episcopal Brasileira, rezando pela igreja local,
pelas situações e desafios do país e da Igreja no Brasil. Isso permite rezar de coração para coração com o Santo Padre por essas situações no mundo. Queste situazioni del mondo. Fique agora com o recado da Poliana. Olá, Poliana. Carol, boa tarde para você, uma boa tarde para você que está ligadinho na gente pelo YouTube, pelo aplicativo da TV Evangelizar e também pela televisão. Eu quero trazer para você uma boa notícia, uma riqueza nutricional. Se você ainda não conhece a Ora Pro Nobis, saiba, Dona Maria, já procura aí no Google para a senhora se certificar de tudo que eu estou falando aqui para você. É a única planta que vai trazer 4 vezes mais cálcio do que o leite. Você sabia que ela tem mais proteína do que a própria carne? Antigamente, as pessoas consideravam Ora Pro Nobis a carne dos pobres, porque ela é riquíssima em proteína. Mas existe um detalhe, hein? Não vale a senhora ir lá no quintal e tirar da planta. Sabe por quê? Aqui tem alta concentração de vitaminas, nutrientes e minerais. Tudo isso para ajudar você a cuidar do seu bem mais valioso, que é a sua saúde. A nossa saúde não tem preço. E quando ela está em dia, tudo funciona melhor, é ou não é verdade? E para você que não abre mão de se alimentar conforme a senhora gosta, presta atenção, hoje de manhã levantou, tomou seu café preto com leitinho, aí comeu um pãozinho branco, que é puro carboidrato. Aí chegou na hora do almoço, é o arroz, é o feijão, uma batata, mais carboidrato. Chega no final da tarde, vai tomar seu café com aquele bolinho gostoso. Além do carboidrato, tem açúcar. Você sabia que o nosso carboidrato no nosso organismo, ao final de todo o processo, também se transforma em açúcar? E aí você fica se perguntando, pô, do céu, eu tomo medicamento e não baixa a minha glicose? Eu sou diabética, mas eu faço certinho ali o tratamento. E mesmo assim não baixa. É por conta da sua dieta, Dona Maria. Por que eu tô te falando isso? Porque quando você inclui essa riqueza nutricional na sua dieta, é ele que vai ajudar você a diminuir níveis altos de carboidrato, de açúcar e também colesterol. Por isso, é mais saúde e mais qualidade de vida para você que é diabética, para você que sofre com pressão alta ou colesterol. 100% natural, não tem contraindicação e eu tenho certeza que vai ser seu aliado na luta contra tudo isso, viu? De uma forma saudável. Então não perde tempo, liga lá no 0800 602 8022 e garanta já desconto. Promoção imperdível, porque é fecha-meta, é a última semana do mês e a gente não vai perder negócio. E tem um presente especial para você, essa linda santinha aqui, ó, para você guardar sua água benta no formato de Nossa Senhora Aparecida. É um mimo especial para você que tá ligadinho na gente e passando a mão no telefone agora, 0800 602 8022, pagamento em 10 vezes sem juros, frete é por nossa conta, não deixa para depois. É com você, Carol. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você reage quando recebe críticas? É sobre isso que nós vamos trazer clareza para você depois do intervalo. Então vai lá, toma aquela aguinha, porque na volta tem a nossa coluna especial com a psicóloga falando sobre críticas. Eu volto já. Voltamos com o programa Vida em Foco de hoje para falar sobre críticas. Algo que muita gente recebe, eu diria até quase todo mundo recebe, mas como que você reage a elas? Então preste atenção nessa nossa coluna especial, que é uma psicóloga falando. Acompanhe. Olá, eu sou Janine Rolim, psicóloga, e hoje eu vim conversar contigo sobre críticas. Como é que você se sente ao ser criticado, criticada? É bom? É gostoso? Não, né, gente? Ninguém gosta de ser criticado, por mais que a crítica seja construtiva, né? Esse termo tão usado por aí para melhorar um pouquinho o peso que a crítica tem em todos nós. Seres humanos que somos, gostamos muito de ser aprovados, gostamos muito de que o outro goste de nós, gostamos muito de nos sentir aceitos, de nos sentir parte. E a crítica vem de alguma forma, às vezes, alimentar uma sensação de rejeição. Então, quando alguém me critica, eu me sinto de alguma forma rejeitado por esse alguém ou por esse grupo, tá? Então, por isso que a gente não gosta muito, não é muito agradável.
Mas, muitas vezes, é a crítica do outro que nos faz refletir sobre nós mesmos, não é? Porque se muitas pessoas, por exemplo, começam a te falar um mesmo ponto, olha, Janine, você é meio braba demais. Daí outra pessoa te diz, você é meio briguenta. Às vezes pessoas de diferentes âmbitos da tua vida, por exemplo, um do teu trabalho, outro da tua família, uma prima, sei lá, alguém, né, amigos, começam a te dizer, olha, você tem um jeito meio... Se essa crítica for recorrente, pare um pouquinho para observar se isso realmente não é um ponto que está te trazendo prejuízos na vida social, que está te fazendo às vezes perder relações interessantes, boas, oportunidades no trabalho também. Agora, precisamos cuidar daquelas críticas que vêm com um teor, às vezes, de maldade, não é? Somos humanos e todos temos sentimentos ruins também, não temos só sentimentos bons, ninguém é esse ser de luz, né? Zen o tempo todo. Muitas vezes, todos nós sentimos coisas não tão boas em relação ao outro e, por alguma razão, expressamos isso de uma forma equivocada, ou muito grosseira, ou muito rígida, ou às vezes expondo diante de outros. Isso é bastante doloroso para quem recebe. Quando você recebe essas críticas mais duras, o meu convite para você, o convite da psicologia, é que você cuide com o espaço que isso vai tomar em ti. Porque é muito fácil para o outro ser você, não é mesmo? Ele não está na tua pele, ele não tem o teu filtro, tua lente pela qual você enxerga o mundo, ele não tem a tua história. Aquilo que eu vivi na minha história, só eu vivi, só eu sei. Aquilo que eu carrego, só eu sei. E isso não pode também, por um outro extremo, nos levar a não querer mudar nunca. Vamos falar sobre isso num outro vídeo, num outro dia, né? Mas... não é que eu não vou mudar nunca, ao contrário, que bom que podemos mudar, mas cuida com o espaço que essas críticas do outro tomam para que isso não te torne escravo e você fique nessa busca desenfreada de agradar o outro. E não vai agradar, gente. A gente nunca vai agradar todo mundo. A gente precisa nos aceitar primeiro, perceber aquilo que está precisando de uma melhoradinha, cuidar disso aos poucos, porque a mudança é um processo, não é uma mágica, mudança de comportamento, mudança de emoções despertadas por aquilo que nos faz sentir assim ou assado. Então, um processo de autoconhecimento, de gentileza e de cuidado com aquilo que vem do outro. Respeite mais você. Até a próxima. Olha, aproveita para compartilhar o link desse programa com as pessoas que você conhece que são criticadas, né? Você não é, né? Mas tá tudo bem. YouTube TV Evangelizar Oficial. E amanhã eu volto, né? Estamos já no final do programa. Hoje foi um pouquinho diferenciado, mas amanhã é horário normal, tá? 3h30 da tarde. Estou aqui ao vivo na sexta-feira, trazendo muita coisa para você. Amanhã a gente ia falar de AVC, o que mais? Não lembro mais o que era. Era AVC. Ah, e o biscoito de chocolate. Biscoitone. Olha que nome estranho, né? Mas tá bom, vem comigo nessa receita. E amanhã a gente se encontra. Fica com Deus, tá bom? Até.